Olá, gente, tudo bem? Hoje vou falar um pouco sobre como dar uma má notícia. E o que seriam as más notícias? Seria qualquer notícia que será difícil para alguém receber. Pode ser uma doença, pode ser um tratamento difícil, qualquer notícia que irá abalar o paciente ou a família. Bom, existem alguns protocolos existentes, como o protocolo SPIKES, né? Esse protocolo, ele é um protocolo onde é pré-definido 6 passos para você passar uma notícia ao paciente ou a um familiar. Cada letrinha dessa palavra SPIKES significa um passo, ou nos ajuda a lembrar de um passo. Por exemplo, o S é porque todas essas letras são derivadas do inglês. Então, eu não vou falar muito das letrinhas, mas só para vocês lembrarem, cada letra é um passo. O primeiro passo é você preparar para o encontro. Ou seja, você é médico, tem que se preparar, você é médico ou outro profissional da saúde, tem que se preparar para poder arrumar um ambiente adequado para conversar com o paciente ou familiar. Então, o que você tem que fazer, preparando-se para o encontro? Olhar para ver se o local está adequado, se é silencioso, se vai ser livre de interrupções, porque enquanto você estiver falando com o paciente, é melhor que ninguém interrompa, né? Essas coisas assim. Dar uma olhada de novo em todo o histórico do paciente. Então, essas coisas, colocar o celular no silencioso, todas essas coisas para manter um local calmo, onde a pessoa possa mostrar suas emoções e você possa, de forma ética, passar toda a notícia ao paciente ou familiar. Bom, o segundo passo é você observar quem vai receber a notícia. Por exemplo, se vai ser o próprio paciente ou um familiar próximo. E com isso já é importante você, no primeiro passo, já saber quem que vai acompanhar a pessoa no momento dessa notícia. Então, você vai perceber como é que essa pessoa está. Para você preparar também o ambiente. Por exemplo, uma pessoa que tem problema na pressão, que quando fica assustada desmaia, por exemplo, você tem que preparar, dar notícia apenas quando a pessoa estiver numa cadeira, local seguro. Você tem que ver se a pessoa está habilitada a receber essa notícia. E você tem que procurar, então, haver a pessoa da família ou para o paciente que esteja de forma mais adequada a receber a notícia, que vai conseguir entender de forma correta e vai ver como lidar com a situação. O terceiro passo, então, é você convidar esse familiar ou paciente a entrar na conversa. Ou seja, você vai lá, vai explicar que vai conversar e você vai chamando para o diálogo. O quarto passo já é a passagem de informação. Ou seja, você não vai passar uma informação, por exemplo, o paciente está com falta de ar. Você não vai começar a falar lá, o paciente está com dispneia. O paciente não sabe o que é dispneia, pode não saber o que é dispneia. Então você tem que falar de forma correta. Olha, está com problema respiratório, não está conseguindo respirar, está com uma falta de ar, mas você vai explicar de forma simples, uma forma coerente e coloquial de preferência, para que a pessoa possa entender realmente o que você está falando. Então você vai transferir para a pessoa essas informações. Após passar essas informações, o que acontece? O paciente ou o familiar vai expressar emoção. Ou seja, eles vão fazer perguntas ou então vão demonstrar mesmo emoção, tristeza, algum tipo de emoção após você mostrar o caso para essa pessoa. Então, você já tem que esperar esse passo. Tem um modelo que é um método de Kubler-Ross, eu não sei falar, vou escrever aí, que mostra que a pessoa que recebe uma má notícia
passa por 5 etapas. A primeira etapa é a da negação. Você acabou de dar uma notícia ruim, ela vai negar aquilo. Não, mas não é possível. O segundo passo é a ira. Ela fica, não é, como isso vai acontecer comigo? Ela vai ficar irada, a pessoa. O terceiro passo é a barganha, ou seja, vai ocorrer uma negociação. Por exemplo, para quem crê em Deus, ai Deus, se o Senhor me curar, eu faço isso. Vai uma negociação mesmo pela cura. E depois vem a fase chamada de depressão, que é a parte onde a pessoa realmente vai caindo na real daquela doença e começa a ficar depressivo. E então vai ocorrer a fase de aceitação, onde a pessoa aceita que está com a doença e vai tentar, sim, seguir o tratamento, a terapia que vai ser proposto no outra etapa do protocolo Spikes. Então você esperou essas emoções, lembrando que na hora da conversa não vai aparecer todas essas emoções, isso é com o tempo. Estou dando um exemplo de emoções, né, por esse método. Mas na hora a pessoa pode ficar irada ou a pessoa pode já ficar depressiva, depende da pessoa. Então, enfim, você vai traçar o método de prognóstico, né? O que vai acontecer, porque o familiar e a pessoa quer saber o que vai ser dali para frente. Então você vai explicar os tratamentos, tudo que pode ser feito pela pessoa. Então o protocolo Spikes são esses 6 passos: preparando-se para o encontro, percebendo quem vai ouvir a notícia, convidar para o diálogo, transferir informações, esperar emoções e dar as informações sobre o que segue, como tratar, né? Então são essas coisas. É importante na hora de passar a notícia entender que muitas pessoas não têm apenas aquela dor física, que tem um processo também de dor total, ou seja, tem dor em todos os âmbitos da vida, âmbito espiritual, emocional, físico e socioeconômico. Então, a gente não pode achar que o paciente que a gente está lidando só tem aquele problema. Não, ela vive num contexto onde ela tem diversos problemas e cabe a gente que vai passar a notícia em entender essa pessoa e tentar auxiliar da melhor forma possível. Após passar isso tudo para o paciente, é importante você perceber, na verdade você perguntar ao paciente se ele entendeu tudo o que foi dito. Então é bom pedir para ele repetir alguns pontos relevantes para ver o que entendeu. Por exemplo, senhor tal, então o senhor entendeu o que eu disse? Teria como o senhor repetir para mim, por favor? Para que eu possa ver, qualquer coisa eu acrescento mais alguma coisa, para ver se eu conseguir te passar de forma correta as informações, entendeu? Sempre mostra que você pode não ter passado a informação de forma correta e clara, né? Então, caso você não tenha falado alguma coisa, você vai perceber nisso quando o paciente estiver falando. E qualquer dúvida ou qualquer coisa que entendeu erradamente, você vai poder consertar. Mas é importante perguntar para evitar coisas erradas, né? Então, vou passar aqui agora sobre o que são os cuidados paliativos. Muitas pessoas acham que cuidados paliativos é apenas em fases terminais. E não, na verdade o cuidado paliativo cuida até mesmo da família. É uma especialidade onde cuida das pessoas com doenças graves, por exemplo, com tratamento ou sem tratamento. Então, pessoas que fazem terapias também, que vão auxiliar, podem curar a doença, também podem fazer o tratamento paliativo. E essa especialidade, ela se concentra nisso, na prevenção e no alívio, né, do sofrimento dessas pessoas com essas doenças e dos familiares. Então é isso sobre Dar Mais Notícias.